Família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E eu já quero te pedir um grande favor. Eu sei que você já fez esse favor, ajudou a gente. Vote lá no site premiompb.com.br e faça sua votação. Estamos concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esportes. Finalizamos a primeira etapa, a primeira fase e ficamos em segundo lugar, isso mesmo. O podcast Pelada na Net teve 776 votos. A Natação Criativa ficou em segundo com 248 e o terceiro podcast Corre Aqui ficou com 191. Então a gente precisa praticamente triplicar a nossa votação para a gente ganhar essa segunda fase. Os votos foram zerados e a partir de sexta-feira, amanhã, 26 de setembro, iniciamos a segunda fase até 17 de novembro. Então, quase um mês para você votar. Fale com seus familiares, seus amigos, seus alunos, chame todo mundo para votar na Natação Criativa, que a gente é o único podcast na área de natação concorrendo ao prêmio 2025. Vamos mostrar a força da natação criativa. E hoje vamos falar sobre desafio técnicos para nadadores paralímpicos, falar também de inclusão na natação. São 17 milhões de deficientes no Brasil, sem contar os autistas, que o IBGE não levanta esse número. A gente acredita que são por volta de 2 milhões de autistas no Brasil, então pode falar que são 19 a 20 milhões de deficientes no Brasil e a gente tem que oportunizar a natação para esse público. E eu estou trazendo um especialista no assunto, proprietário de academia, trabalha com deficientes, a esposa dele é formado em psicologia para trabalhar com esses alunos atípicos. Eu estou falando dele, Bill Lucchesi. Muito obrigado pela presença, Bill. Olá, Renato, bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois, né? É uma grande alegria poder falar mais um pouquinho sobre a natação, e dessa vez sobre a natação paralímpica. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado aqui pela presença, Bill. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, a gente tem que agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto, que acreditam na natação criativa para levar conteúdo gratuito para vocês de diversos temas. Já estamos chegando a 400 entrevistas desde 2020. As 100 primeiras estão lá no Spotify, onde era audiocast. Depois a gente migrou para o YouTube. E a gente lança tudo no YouTube. Demora um ano para lançar para o Spotify. Vocês brigam com a gente, reclamam. Mas aqui no YouTube a gente é remunerado, no Spotify não. Então corre para o YouTube, ativa a notificação, segue o nosso canal para a gente trazer mais parceiros, pessoas apoiando o esporte, a natação, para levar esse projeto gratuito para vocês. Mas vamos agradecer a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Você que precisa de dados sobre prevenção aquática para levar projetos para a sua região, acesse sobrasa.org, tem diversos dados sobre afogamento, inclusive o dado falando que crianças de 1 a 4 anos, a segunda principal causa de morte, infelizmente, o afogamento. Vamos diminuir esses números levando projetos para cada região. Plataforma Educar, para você que quer se especializar, precisa de cursos, são mais de 100 professores envolvidos, mais de 200 cursos dentro da plataforma, plataformaeducar.net. O aplicativo da Swimtrack te auxilia no monitoramento do seu aluno. Pegue os dados, crie metas, faça avaliações pedagógicas. Se você tem sua metodologia, as suas próprias avaliações, você consegue introduzir dentro desse aplicativo e ele vai ter a sua cara e vai agregar valor e você vai ter esse contato com o aluno e o aluno vai ver que o aplicativo é seu, não da Swimtrack, vai com o seu logo, com o seu nome, agregando valor à sua marca. Metodologia RAIS, uma nova metodologia do mercado que agrega aí muito mais a trabalho de gamificação para suas aulas, aumentando a vida útil dos alunos na borda da piscina e com preço super acessível. Materiais da Flote que te auxiliam aí desde o aprendizado até o treinamento com diversos materiais, nadadeira, palmar, snorkel, material infantil, raia, bloco, tudo com ISO 9001, certificado com qualidade e durabilidade. Para quem está chegando aqui como Escola Mendes, coloca aqui nos comentários qual a sua região, então, se você trabalha com natação, não trabalha, e também pode mandar a sua dúvida. Mas vamos deixar de papo, Bill, vamos para o que interessa.
Qual que é a importância da inclusão e fazer esse trabalho com a natação, incluindo crianças, adolescentes e adultos dentro das aulas de natação? Renato, é uma oportunidade que todos deveriam ter. Todas as pessoas com deficiência e todas as pessoas sem deficiência também. Porque isso é oportunidade, né? Eu falo, muitas crianças com deficiência, os pais até têm vergonha, medo de trazer para a academia, para a piscina, para o parque, né? E hoje já melhorou muito esse trabalho da inclusão, mas a gente precisa continuar dar essa sequência para que todas as pessoas com ou sem deficiência tenham essa oportunidade, que é muito importante para o desenvolvimento motor, sensorial, para tudo. É muito importante, Bill. A natação criativa já teve um projeto junto com o Alberto Claro, o William Urizzi, tinha Liberdade através da Água, era um projeto que a gente atendia 100 deficientes de forma gratuita, e tinha 280 na lista de espera. E a gente fez estudo com cada aluno desse. E não só o estudo motor, a evolução pedagógica, mas a parte social, emocional. E o que a gente percebeu, 70% das famílias que a gente atendia eram mães solos. Não quer dizer que são mães solteiras, são mães sem redes de apoio. Que o pai deixou essa família, a própria família deixou, então ele não tinha um vizinho, ele não tinha a irmã, ele não tinha a mãe. Era praticamente a mãe sozinha, tendo que trabalhar, tendo que levar o filho no psicólogo, na fisioterapia, na natação. Então, às vezes, a gente fala, às vezes essa família não fala, mas às vezes é o momento que essa família está passando, ela precisa de acolhimento. E ela já recebeu tantos não que ela não tem mais tempo para perder. Então, ela chega na academia, ela chega na escola, ela não fala, porque ela sabe que ela vai falar, não vão receber, vão falar que não tem atendimento, e ela não tem tempo para perder. Então, a importância dessa primeira etapa, a gente fazer acolhimento com essas famílias, receber e dar todo o suporte, porque eles passam por um momento que eles precisam dessa rede de apoio. E quais são os principais desafios técnicos, se a gente falar em nadadores paralímpicos, que eles enfrentam comparados a nadadores convencionais? Nós precisamos desenvolver para cada tipo de deficiência uma estratégia técnica, né? Nós temos as pessoas com deficiência visual, que nós temos que capacitá-las para poder conhecer todo o trajeto, desde a entrada da academia até a piscina, passando pelos vestiários, pela secretaria, né? Temos as pessoas com cadeira de roda, e também existe a locomoção com a cadeira de roda. Então, tem que ter essa acessibilidade dentro da academia, né? Para poder trabalhar em cima disso. E deficientes intelectuais, e para cada tipo de deficiência, a gente trabalhar e orientar a pessoa nesse tipo. Porque eles têm, além de tudo, né, os desafios biomecânicos. Então, a pessoa que não tem uma perna, que não tem um braço, ela tem que se adaptar a esse movimento na água também, né? A pessoa com deficiência visual ter essa orientação de saber onde está a raia, onde está o bloco de partida, onde estão as barras na borda da piscina, para não ter perigo de trombar, e em cima disso a gente desenvolveu um trabalho assim com muita excelência. Muito bom, Bill. Acho que é esse trabalho aí, a gente faz esse trabalho em grupo, mas a gente também tem que ter esse trabalho individual sobre cada aluno que entra na piscina. E aí a gente tem um processo de classificação funcional, a gente tem as classes. Como que funciona isso na natação paralímpica? E quais críticas ou melhorias a gente poderia considerar para fazer uma classificação melhor? A classificação funcional é o sistema que organiza os atletas em grupos. Então, por exemplo, nós temos desde o S1 ao S14. O S1 é S de swim, que é a natação, e de acordo com o número 1, 2, 3 até 10, ou até o 14, nós temos a classificação da pessoa com deficiência física, que é de S1 a S10. S11, S12 e S13 são pessoas com deficiência visual. E o S14, pessoas com deficiência intelectual.
Aí nós temos também o SB, que é o Swing Breaststroke, que é o nado de peito, e o SM, que é o Swing Medley, que é onde eles nadam o medley. E em cima disso, eles são divididos. Por exemplo, o S10, ele tem uma deficiência de não ter a mão, ou não ter uma parte do pé. E conforme ele vai aumentando esse grau, não ter um braço é S8, não ter uma perna é S8, ou, por exemplo, uma pessoa com paralisia cerebral, que tem o lado esquerdo afetado, que não movimenta, ele pode ser S6 ou S7, de acordo com o que ele pode movimentar dentro d'água. O tetraplégico, por exemplo, S1, S2, dependendo do grau, do nível de lesão que ele tem na coluna. Muito bem. Nós temos, né, por exemplo, no atletismo, são mais categorias que são divididas dentro do atletismo. Da natação, nós vemos, assim, um grupo de, como eu falei, a classe S6, que é um nadador que não tem o braço e a perna, né, um lado do corpo, que é um braço e uma perna, ele vai competir com atletas S6, que são, que têm a paralisia cerebral e não movimenta também o braço esquerdo e a perna direita. Então, são algumas, assim, algumas diferenças que tem na avaliação, dentro da avaliação. Então, é isso que a gente precisaria melhorar, aumentar até algumas classes para poder nadar especificamente com cada atleta. Muito bem. E hoje em dia a gente vê a tecnologia sendo introduzida na natação e na parte paralímpica a gente vê próteses, órteses, materiais adaptados. Isso vem transformando o desempenho na natação paralímpica? Com certeza. Dentro da água, na hora da competição, eles não podem usar equipamento nenhum. Mas, nos treinamentos, fora da água e dentro da água, né, a gente vê que com a ajuda dessas próteses, o TAPER, por exemplo, que é o deficiente visual, não tem visão nenhuma, fazer as viradas, né, essa orientação na piscina é muito importante. Para os atletas cadeirantes, para as pessoas que têm grau de dificuldade física maior, tem a tecnologia de vídeos, né, onde a gente pode mostrar o que ele pode fazer e ele tentar, em cima disso, melhorar. Então, vai depender de cada atleta e da visão de cada técnico, vendo a facilidade onde que ele pode melhorar. Porque nós vemos aí, nós temos tendo o campeonato mundial agora, e a natação brasileira está dando um show, né? Nós vimos o Gabrielzinho, nós vimos outros atletas que estão se destacando, e tudo com muita tecnologia. Dessa ajuda para melhorar e evoluir os treinamentos de cada um. E falando nesses resultados, nessas competições de alto nível, como que é o planejamento de treino para um atleta paralímpico? Ele participa de um mundial, uma Olimpíada, como que é a carga, a adaptação, a recuperação? Nas classes altas, né, S6, S7, S8, S9, S10, para deficiente visual, é bem parecida com o convencional. A gente pode aproveitar e explorar toda essa tecnologia, né, todo esse planejamento de trabalho, reduzir um pouquinho o volume de cada treino. Né? A gente tem trabalhado com vários tipos de deficiência e conseguido os bons resultados. E, em cima disso, tem a adaptação técnica, que é os movimentos dentro d'água, o treinamento específico de cada largada, partida, né, de cima do bloco ou de baixo, as viradas, a prova, né, as melhores provas de cada atleta, o trabalho integrado com os fisioterapeutas, médicos e nutricionistas, né, porque você vê, a gente trabalha com uma pessoa que não tem uma perna ou um braço,
é uma coisa. A pessoa tetraplégica, ela tem uma limitação muito grande dos movimentos, é muito mais complicado, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado dentro e respeitar os limites de cada um, né? Os atletas que usam sonda, então são vários pontos que a gente precisa analisar, precisa ver e tomar os devidos cuidados, a gente até, ao invés de ajudar o atleta, não prejudicar ele dentro da natação, da competição. E você falou dessas diferenças de deficiências, tem a visual, paralisia, amputação, lesão medular, entre outras. Mas quais adaptações específicas que o técnico ou a equipe técnica deve fazer para trabalhar com esses nadadores? Não só também de treinamento, de carga, mas também de preparação, ou de viagens, de toda a preparação antes, durante e depois dos treinos e das competições. A gente vê uma diferença muito grande dos cadeirantes, né? Toda essa estrutura que nós devemos ter, por exemplo, se eu for com deficiente visual para uma competição, ele vai no meu carro, sentado, acompanhando, conversando, a gente vai conversando, volta conversando, às vezes dormindo um pouquinho, né? Mas se for um cadeirante, nós temos que ter um espaço maior para ter a cadeira, né? Para ter essa acessibilidade dele poder se deslocar depois, durante a competição. E então a gente tem todos esses cuidados, né? Não é barato, é uma estrutura que é até um pouquinho mais cara que o convencional. Por quê? Porque tem todo esse acompanhamento, né? A gente tem que tomar esses devidos cuidados para poder dar essa oportunidade de eles participarem com bons resultados, né? Então, a gente tem que analisar tudo isso daí para poder eles participarem de acordo, fazer bonito. Até agora a gente só falou da parte técnica, da performance. A gente também tem que levar em conta essa parte psicológica, essa parte emocional, que às vezes também é mais sensível dentro desse atleta paralímpico, como autoestima, identidade, superação. Como realizar esse trabalho com esses alunos ou atletas? Eu tenho feito aqui em Jaú palestras onde eu levo os atletas para poder dar o exemplo de vida deles, né? Nós temos divulgado principalmente em escolas, faculdades, o exemplo que eles são, a superação, todo o trabalho que eles fazem, os treinos que eles fazem, e isso tem gerado um excelente resultado. Nós temos uma empresa que contratou vários atletas da nossa equipe como atletas profissionais de natação, porque existe uma cota que a empresa tem que ter, e eles contrataram, eles ficaram assim encantados com o nosso trabalho, e hoje são 16 atletas que são contratados e recebem uma ajuda de custo, né? Um salário mensal, e eles têm de apoio. A gente trabalha muita conversa, né? Nós trazemos um nutricionista para trocar ideias com eles, falar sobre a nutrição, psicólogos para poder trabalhar em cima disso, dessa tranquilidade, dessa motivação com cada atleta. Então, para que a autoestima deles estejam bem boa para poder conseguir dar esses resultados. Muito bom, Bill. Para quem está no Instagram, para quem está no YouTube, está acompanhando ao vivo, deixa seu nome, deixa sua cidade, tem sua dúvida, manda aí nos comentários que eu faço para o especialista aqui para o Bill. Mas, Bill, se a gente falar aí fazer uma análise técnica do Brasil nesse cenário mundial da natação paralímpica atualmente, quais são os pontos fortes, quais são as lacunas, como você enxerga o Brasil na natação paralímpica? Eu vejo que nós temos um talento natural dos atletas muito grande aqui no Brasil. Uma boa estrutura, né? Nós temos um trabalho técnico de alto nível
muito grande, principalmente lá no centro de treinamento, no Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Quem não teve a oportunidade ainda de conhecer, deve visitar o Centro Paralímpico, que vai ver que parece que nós nem estamos no Brasil, né? Nós temos a piscina coberta, aquecida, nós temos um marcador, 2 raias no centro de treinamento, onde eles têm marcador de velocidade do atleta, é uma luz de LED que é acesa e ela vai acompanhando o nível ou no ritmo que o atleta deve nadar. Nós temos um sistema, um trabalho psicológico excelente, onde tem uma maquininha que, de acordo, ele põe no dedo do atleta, de acordo com o que ele vai conversando, ele vai mensurando o estímulo que o atleta está recebendo. Nós temos a parte de nutrição também excelente, né? Então, nós temos ali no centro de treinamento uma estrutura fantástica, com salas de musculação, piscina de hidroterapia, né? O trabalho de acompanhamento fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, é um trabalho sensacional. O que nós precisamos melhorar é, principalmente no interior dos estados, né? Essa base. Então, lá em São Paulo, nós temos uma grande força, uma grande base. Mas, em algumas regiões, a gente vê que é muito fraco, né? Principalmente essa divulgação, essa carência na formação continuada também dos técnicos. A gente precisa ter bastante curso para poder capacitar, continuar a trazer mais pessoas para trabalhar com a pessoa com deficiência. Hoje nós vemos muita criança autista procurando as academias e falta mão de obra. É difícil achar um professor que queira trabalhar com a criança com deficiência. Então, a gente precisa dar essa oportunidade, incentivar o máximo possível para que eles se capacitem para poder atender essas pessoas também. Muito bem, eu acho que essa formação é essencial. A gente tem poucos profissionais especializados na área. Eu já fui fazer curso lá no Centro Paralímpico com o Fabiano Quirino. Foi um curso gratuito e ele oferece diversos cursos gratuitos pelo Brasil. Ele roda o Brasil e ele até o Guinness achou ele que é a pessoa que mais palestrou sobre deficiente no mundo. Ele vai entrar para o Guinness, eles estão catalogando todas as palestras dele, mas já foi identificado que ele é o maior palestrante. Então, ele está pelo Brasil inteiro palestrando. Procurei o Fabiano Quirino, vale muito a pena. Ele fala sobre natação paralímpica, leva cursos, especializações. A natação criativa tem a sua pós-graduação. Um dos módulos é a inclusão na natação. Aqui em São Paulo foi o último módulo. Vou até preparar algumas fotos aqui, que na prática a gente levou os deficientes para os alunos vivenciarem na prática cada deficiência e como atuar com cada deficiência. Então, a importância de especialistas. Como eu falei, a gente tinha um projeto Liberdade através da Água, hoje ele está na Sumaré Esportes, aqui em São Paulo, e não existe, a gente não consegue encontrar professores especializados para atuarem com deficientes. Então, o mercado precisa desses profissionais e quem está se especializando está conseguindo retornos. A gente tem a Natália, que fez a pós-graduação em 2018 com a gente. Quando ela iniciou a pós, ela ganhava R$3.000 de renda. Hoje ela está em Mato Grosso do Sul, referência com o público autista, e ela está ganhando R$35.000, porque ela é especialista na região dela com o público autista. Então, é você se especializar, o mercado está precisando, está demandando desse profissional, é só você correr atrás dessas formações de profissionais capacitados, que vale muito a pena. E no contexto do Mundial, qual a importância aí da condição da saúde, da fisioterapia, do controle de lesões para esse atleta paralímpico? Qual a importância dessa equipe multidisciplinar? Isso é fundamental, Renato. A gente vê que muitos atletas têm condições clínicas que exigem cuidados específicos. Aproveitando, falando com o Fabiano Quirino, é meu parceiro, meu amigo, desde a primeira competição paralímpica que eu tive. Eu participei em Franca 15 anos atrás, né? Quando eu estava começando, com o Vitor Orselli, que foi um atleta que se destacou, foi campeão brasileiro.
foi entre os 3 melhores do Brasil por um tempo, e desde aquela época, eu tenho feito anualmente esses treinos, esses cursos com o Fabiano, principalmente porque ele é especialista nas classes baixas, né, com pessoas que são cadeirantes, tetraplégicos, né, então, e essa capacitação também é oferecida pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, gratuitamente, né? Então, a gente tem que aproveitar. E, em cima disso, a gente ter esses cuidados, né, dessas alterações ortopédicas, espasticidade, né, as lesões por esforço repetitivo, que a gente tem que tomar cuidado também. Às vezes a gente pede para um atleta fazer muitas repetições e ao invés de estar ajudando ele, ele está lesionando. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento da fisioterapia preventiva, da recuperação, do descanso, né, desse atleta, o acompanhamento médico e o controle de carga, que são fundamentais e importantes para esses atletas que têm ali, estão participando do campeonato mundial. É muito importante. Muito bem, Bill. Então, o trabalho multidisciplinar, a especialização, a gente ir atrás de conhecimento o tempo todo, é fundamental. O profissional não pode ficar parado. Já foi o tema que a gente falou no outro podcast, que a gente falou sobre medo de água, a importância do profissional se capacitar, ir atrás de conhecimento. Eu vou mostrar aqui um pouco das fotos do curso de pós-graduação que a gente teve com a Lê Baroli. Ela fala sobre natação adaptada, especialista, aqui com alguns alunos, mostrando o atendimento que a gente fez com os alunos, recebendo esses alunos. Você está conseguindo compartilhar minha tela? Está no... Deixa eu ver. Está aqui. E aí um pouco dos alunos, a gente recebendo os alunos cadeirantes, aí a professora ensinando como fazer a entrada deles na piscina, como que é a condução. Então, diversos alunos vivenciando na prática, fazendo esse trabalho. A gente precisa aumentar o número de especialistas com deficientes na natação, então, desde o trabalho de base até a inclusão, para depois a gente pensar nessa natação paralímpica, que hoje a gente entrega muito resultado, mas são 17 milhões de deficientes, e a gente estima 20 milhões, como iniciei, e a gente conseguir fazer esse atendimento, oportunizar a natação. Às vezes a gente vê professor com receio quando recebe um aluno deficiente, como que eu devo proceder, como que eu vou executar, e aqui foi o 10º módulo em São Paulo, com os alunos, a gente realizando esse trabalho, não só visando a natação, mas visando qualidade de vida para esses deficientes, porque eu acho que o maior receio da família, quem é pai, quem é mãe, é quando eu for partir, o que vai ser dessa criança que precisa de apoio, de auxílio e da independência. Nesse projeto que eu falei, que a gente fez durante um ano, a gente teve 2 casos de um adulto e de uma criança que andaram pela primeira vez. Eles nunca tinham andado, fazendo natação uma vez por semana, 50 minutos, durante um ano. A gente teve 2 casos de pessoas que andaram. Então, imagina o que você mudou, que você transformou essas famílias de uma pessoa que não andava, necessitava de uma cadeira de roda, e ela já começa a ter uma independência, os primeiros passos ali na piscina mesmo. Então, a mudança que você faz, não só nesse ser humano, mas na família inteira que a gente está ao redor. Então, convido vocês, já são 12 cidades dessa pós-graduação, com o módulo de inclusão na natação, para a gente formar especialistas para trabalhar com esse público e com outros públicos também. Então, a gente fala de neurociência, fala de psicomotricidade aquática, são temas super relevantes que a gente precisa trabalhar, Bio. Acho que trazer profissionais mais capacitados. Isso. Renato, eu tenho uma experiência que hoje ela é minha atleta, ela é a Alessandra, 43 anos, ela tem esclerose múltipla faz 14 anos, com 26 para 27 anos ela começou a cair, não sabia por que ela caía, né? Ela estava no comecinho da doença,
há 6 anos atrás, ela nos procurou para fazer um trabalho de hidroterapia. Ela fez por 6 meses esse trabalho e viu pouquíssima evolução. Aí, numa dessas sessões de hidroterapia que ela estava terminando, ela olhou para mim assim e falou: Bill, meu sonho é aprender a nadar. E ela tinha uma limitação muito grande, porque ela já era cadeirante, não conseguia mais andar, ela conseguia ficar em pé apenas. Andar, ela não conseguia mais andar. E aí eu falei assim: Alessandra, faz a bolinha aqui na piscina, faz a bolinha que eu quero ver. Mostrei para ela como fazia, ela fez. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, na próxima aula, então, depois que você vier na hidroterapia, eu vou passar a natação para você, eu vou começar a te ensinar a nadar. E é uma imensa alegria, uma gratidão muito grande tê-la como atleta hoje, porque, de acordo com o desenvolvimento das aulas que ela teve, com a natação, de bater perninha, de estimular a movimentação, a mão dela já ficava fechadinha, não abria mais pelo motivo da doença, e com o desenrolar das aulas, de movimentar a mão dentro d'água, ela começou a ter esse estímulo novamente, e hoje a mão dela voltou ao normal, ela anda, ela consegue andar por uma distância até razoavelmente grande, e mudou a vida dela. Eu falo que transformou a vida dela, porque ela voltou a poder fazer as coisas que ela não fazia dentro da casa dela, que era andar dentro da casa, né? Então, deu um boom na vida dela. Foi, assim, sensacional. E hoje, ela está cursando a Faculdade de Educação Física, né? Por quê? Porque ela se interessou, ela quis se aperfeiçoar na natação, a melhorar. Ela conseguiu ganhar uma medalha no Campeonato Paulista de Natação, nos 100 metros costas, e isso transformou a vida dela, né? Foi apenas assim, uma oportunidade que ela teve, diferenciada, e hoje ela faz parte desse grupo que a gente tem de treinamento, e ela está fazendo a faculdade. Então, é assim, muda realmente a vida da pessoa que tem deficiência e dos familiares. Porque aí nós tínhamos que carregá-la para pôr e tirar na piscina. Depois eu fiz um elevador na nossa academia para poder atender essas pessoas, e hoje ela consegue entrar e sair sozinha, né? Não precisa ajudar, não precisa de elevador, não precisa de nada. Então é a transformação da vida da pessoa. Então, através da natação, a gente consegue transformar vidas, não só da pessoa, mas da família, na autoestima, no dia a dia. Então, não tem preço, e a gente precisa de cada vez mais especialistas sobre esse assunto. Por isso a importância dessa entrevista, de levar uma sementinha para cada profissional e ver que o mercado da natação é muito amplo. Às vezes a gente fechado naquele mercado, eu quero trabalhar com personal, com bebês, e não sabe o tamanho do mercado. A gente tem diversas áreas que a gente pode atuar, que ainda não tem especialista, e que a gente vai falar: você vai nadar no mar azul, sem concorrência nenhuma, cobrando o valor que você quiser, e sendo autoridade e referência. Então, corra atrás, se especialize. Então, são diversos cursos, diversos profissionais. Mas como você enxerga, Bill, o papel do Comitê Paralímpico, das federações, ou até mesmo políticas públicas, assim como a gente tinha esse projeto público, esse projeto social, que a gente perdeu o patrocínio, era patrocinado pela Caixa Econômica Federal, depois a gente perdeu com a mudança de governo. Qual que é a importância dessas políticas públicas para esses projetos sociais na promoção e incentivo da natação adaptada ali na inclusão até o alto rendimento? Eu falo que o principal é essa oportunidade das pessoas com deficiência ter de aprender a nadar, ou de fazer atletismo, ou bote paralímpico, né? É fundamental. É muito importante esse apoio financeiro. Hoje nós temos vários centros de referência no Brasil. Estão 34, se eu não me engano, né? Que estão em algumas cidades do Brasil. Mas, pelo número de cidades que a gente tem, são poucos, a gente precisaria aumentar. Nem que for com pouca estrutura, mas que a gente teria que aumentar. Esse acesso ao esporte, principalmente na escola, né, para as pessoas com deficiência. Eu tenho um aluno que é síndrome de Down, ele não queria mais ir na escola.
porque algumas pessoas, as crianças não conversavam com ele. Ele não participava da aula de educação física, ele ficava sentadinho, né? E depois que nós fomos fazer essa palestra na escola e mostramos que ele era campeão de natação, ele virou referência na escola. Hoje ele ama estar na escola, né? Então, essa oportunidade a gente precisa dar para todas as crianças, né? A gente vê alguns autistas que fica afastado. Se a gente chegar numa classe onde tem uma ou duas crianças autistas, com 30, 40 alunos, e nós falarmos, olha, ele é uma criança que tem o autismo, ele tem algumas limitações. Mas se vocês chegarem devagarinho, vocês vão conseguir ter esse acesso com ele, essa conversa, ser amigo dele, né? Então, principalmente escolas e clubes terem essa estrutura, terem uma pessoa que oriente essa formação, né? essa orientação e capacitação dos professores e técnicos. Eu acho que é muito importante nessa base para poder a gente ter essa formação, realmente essa inclusão do esporte na nossa vida. Muito bom, Bill. Como eu comentei, nesse projeto que a gente fez Liberdade através da Água, que a gente fez esse atendimento e acompanhamento com cada família, a gente percebeu que a figura masculina muitas vezes deixa essa família, essa mãe fica sozinha, ela recebe um benefício do governo, só que ela não pode ter nenhum bem no nome dela, senão ela perde esse benefício do governo, então ela não pode ter um carro, não pode ter uma casa, e aí ele começa a utilizar o transporte público, e aí ele precisa de suporte das famílias, suporte de quem está ao redor, e também de estruturas, como dentro das academias, como receber esses deficientes. Como você enxerga aí a estrutura que a gente precisa, o suporte que a gente precisa dar para essas famílias, seja logístico, seja emocional, seja estrutura, o que faz a diferença para a gente ter esse aluno aí iniciando a natação ou até mesmo no campeonato internacional? Primeiro, o apoio emocional da equipe, né? Seja da família, da equipe técnica, esse acompanhamento de perto, né? Essa confiança que eles precisam ter. Os profissionais, fisioterapeuta, treinador, psicólogo, nutricionista, todos esses profissionais realmente têm empatia, né? Porque nós temos alguns profissionais que chegam na borda da piscina e tratam como qualquer pessoa e não é assim. Eles têm que ter um carinho maior, uma atenção um pouquinho maior, e a gente, dentro dos cursos que a gente realiza, né, a gente fala sobre isso. É ter o abraço, é ter a conversa, é saber se ele está se alimentando bem, porque às vezes ele chega para treinar, mas ele não está tendo uma alimentação de acordo, né? Algumas famílias passam necessidade. Então, a gente realmente precisa ter um ambiente seguro, respeitoso, né, para poder dar essa sequência e chegar aí a um campeonato internacional, a ser um atleta Eu acho que é muito importante isso. Isso aí, viu? Então, para a gente caminhar aqui para o nosso fim, a gente está tendo o Mundial Paralímpico aí. Que legado você acredita que surja do Mundial, em termos de visibilidade, formação, investimento? A gente vê que a natação paralímpica do Brasil, enormes resultados, tanto em Olimpíada, Mundial, mas o que você espera aí que a gente tenha aí para o futuro? Como será o futuro da natação paralímpica? Se só esses resultados já são suficientes para a gente aumentar essa visibilidade? Eu acredito que a gente precisa valorizar esses atletas, né? Esse trabalho que é feito. Então, nós precisamos divulgar mais. Nós vemos as Olimpíadas na TV e as Paralimpíadas passa só o lancezinho no horário do jornal, né? Que é divulgado. Ah, ganhou medalha. E por que não as Paralimpíadas serem transmitidas também? Então, é isso que a gente precisa lutar para que a gente consiga, né? Às vezes a gente vê os campeonatos sendo realizados e com
pouquíssima divulgação, né? Então, a gente precisa trabalhar em cima disso, divulgar tudo isso daí, valorizar, né? Para que eles ganhem confiança, credibilidade, para poder continuar com esse trabalho da equipe e continuar dando os resultados. Porque nós vemos vários atletas aí que foram referência, né? E continuam trabalhando e ajudando o esporte paralímpico. Então, a gente vê a inclusão que é difícil. E, infelizmente, é pouco valorizada, né? Então, a gente precisa dar valor para essas pessoas com deficiência e valorizar realmente o trabalho que eles realizam. Então, a importância da gente criar ídolos no Brasil, não só na natação paralímpica, mas na natação também. A gente tem diversos grandes nomes da natação, Daniel na Paralimpíada, César Cielo, Bruno Fratos, só que a gente não cria esses ídolos. A gente perguntar para as crianças hoje, quem é Ricardo Prado, quem é Gustavo Borges, tem algumas crianças que não sabem, a gente não faz a criação de ídolos. A gente pegar outros mercados, Austrália, Estados Unidos, eles fazem muito bem isso, então são exemplos, são pessoas que a gente quer se tornar lá no futuro, as crianças querem se tornar, então a importância de a gente trazer para as academias. Então, como está aí no fundo do bio, esse cenário lindo com a piscina, com os valores que a natação traz, mas é importante também trazer as fotos, levar essas pessoas para palestrar, que nem o Nicolas dos Santos, os atletas que ganhou medalha mundial com a maior idade na história da natação, e eu já recebi convites para ele palestrar na Bolívia, então eu fui mediador no Peru, e aqui no Brasil a gente não vê o Nicolas palestrando, a gente não vê convites, ele falando da história, como que foi. Ele tem uma história muito boa, que ele foi estudar fisioterapia para poder minimizar as lesões e aumentar esse tempo dele na natação, longevidade com alto rendimento. Então, levar esses ídolos para palestrar nas escolas, nas academias, a gente precisa trazer esses ídolos, não só da natação, mas também da natação paralímpica, diversos nomes, como você falou, o Gabrielzinho também, levar o Gabriel para palestrar. Então, são passos, né, que a gente ainda tem que tomar aqui no Brasil para aumentar a visibilidade da natação. Bio, agradecer demais a sua presença, quero que você deixe aí os seus canais, seu Instagram, a sua academia, outros projetos que você tenha. Agora é hora de alguém, quem quer saber um pouquinho mais do Bio, o que ele tem de conteúdo para buscar? Como eu falei, Renato, eu trabalho com natação para pessoas com deficiência há exatamente 39 anos. Agora, em agosto, completou 39 anos. A primeira aluna que eu tive, ela se chamava Patrícia Ormelese, ela tinha 12 anos e tinha paralisia cerebral. Quando o dono da academia falou para mim, Bill, você vai trabalhar com ela? Eu fiquei assustado, eu falei assim, não, eu vou embora, eu nem sabia na época o que era paralisia cerebral direito, né? Então, depois de ficar 45 minutos com ela, segurando, brincando na piscina, eu me apaixonei por esse trabalho. Depois eu tive campeões, o Edilson Raineri, campeão de surdos, campeão paulista, brasileiro, sul-americano, tive vários outros atletas, Ismael, Tatiana, Vitor. Hoje nós temos um atleta que é uma promessa aqui em Jaú, Estevão José da Silva, que é o Estevinho. Ele é deficiente visual, ele já está entre os melhores no ranking brasileiro, mas ele tem 15 anos apenas e é uma promessa, né? Faz 4 anos que ele começou a nadar dentro desse projeto que a gente tem, e temos as atletas Gabriel, Guilherme, Beatriz. Então, são vários atletas que hoje se despontam aí no cenário nacional, mas é tudo com muita dedicação, muito amor, muito empenho, né? E a gente está à disposição para quem tiver interesse de conhecer, saber como que é. Nós temos todo um trabalho, desde o elevador, para poder descer as pessoas que são cadeirantes, que têm a maior dificuldade motora, né? Até os atletas de alto rendimento, que são sem deficiência, mas a gente está à disposição, viu? Qualquer coisa, pode entrar em contato. Nós temos a Academia do Bio em Jaú,
é interior de São Paulo, no centro do estado. Nós temos o Face, que é a Academia do Bill, e o Bill Lucchesi. Temos o Instagram também, então, qualquer coisa nós estamos à disposição. Eu quero agradecer a toda a minha equipe, né, todos os colaboradores da Academia do Bill, pelo trabalho fantástico que a gente tem, que eles fazem, que eles realizam, que é muito gratificante. Há 26 anos a gente está com a nossa academia e lutando aí para continuar nessa conquista de bons resultados. Obrigado, Renato. Que é isso, muito obrigado, Bill. Então, acho que seu depoimento, que você começou do 0 e chegou ao 100, hoje é referência com deficiente, então, como você falou, ó, quando você recebeu o primeiro aluno, não sabia o que fazer, mas não foi por isso que você desistiu, foi atrás de informação, conhecimento, estudo, e virou referência não só em Jaú, mas no Brasil, com grandes nomes na natação paralímpica. Então, parabenizar. E para quem está vendo agora, está começando, está iniciando, que seja um exemplo, algo para você se espelhar. E se é possível, vai atrás de conhecimento. E para quem é de Jaú, eu tenho um convite, a gente está iniciando com a pós-graduação da natação criativa em Araraquara, muito próximo aí de Jaú, uma nova turma, a gente quer iniciar ainda esse ano, quando formar 30 inscritos, a gente inicia a turma em Araraquara. Já temos 1/3 dessas inscrições, então em breve vamos começar em Araraquara falando sobre a pós-graduação, do aprendizado ao aperfeiçoamento, do bebê ao adulto. Um dos módulos falando da parte de inclusão na natação, então vale muito a pena. Vocês que são aí da região do interior de São Paulo, pediram, estamos chegando com a pós-graduação. Araraquara foi a cidade escolhida para a gente iniciar o primeiro polo. Então, Bill, agradecer aos nossos parceiros, a Sobrasa, que auxiliam a gente com diversos projetos de prevenção aquática pelo Brasil. São 12 projetos diários pelo Brasil inteiro, mais de 4.000 voluntários pelo Brasil. Seja voluntário, leve projetos, vamos diminuir o número de casos de afogamentos. Plataforma Educar, para você que precisa estudar, assim como o Bill, que estava lá atrás, não tinha conhecimento, são mais de 200 cursos, mais de 100 profissionais envolvidos, não tem desculpa, você estuda no sofá da sua casa. O aplicativo da SwimTrack para você monitorar a evolução dos seus alunos, fazer avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, fazer chamada, enviar vídeos para os seus alunos, ter o contato direto com todos os dados na palma da sua mão. Metodologia RAIS, uma nova metodologia no mercado com preço super acessível, trabalhando gamificação dentro da piscina. E a Flote, materiais de natação, desde a iniciação ao alto rendimento, 400 materiais no catálogo da Flote, tudo com ISO 9001, tudo com estudos por trás dentro da USP. Então, Bill, muito obrigado para vocês aí do outro lado, compartilha essa entrevista, tenho certeza que alguém precisa ouvir essa entrevista, ativa a notificação, 60% dos nossos assinantes do nosso canal não ativaram a notificação, e aí você não recebe a nossa entrevista com exclusividade. Imagina você ser o primeiro a ouvir e dar esse passo na frente do mercado. São mais de 400 entrevistas, você olha o tema, quando receber a sua notificação e vê se te interessa isso, se esse tema está atendendo, e você entra e assiste exclusivamente. E vota na gente, prêmiompb.com.br, o melhor podcast de 2025 na seção de esportes. Ficamos em segundo na primeira fase, agora zerou, uma nova votação, espero chegar no topo e em novembro levantar o troféu em nome da natação. Não é a natação criativa, não é o Renato, é o mercado da natação, a gente representar a força, como a gente falou, a gente dá mais visibilidade para a natação, e não mostrar só que o futebol é forte no Brasil. No podcast de esporte, quem está na frente é o futebol, mas não vamos deixar isso não, vamos mostrar que a natação tem força, amantes da natação, nadadores, professores, técnicos, vamos votar em peso. São 360 mil seguidores no canal da Natação Criativa. Se cada um votar, a gente já ganhou essa votação. Bill, muito obrigado mesmo, mais uma vez, agradecer e te parabenizar por esse trabalho. Obrigado, Renato. Grande abraço. Obrigadão. E até a próxima entrevista.